gente, com vocês, Pastor Onéia César Filho, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no nosso Falando Sério. Eu acabo de ver aqui na internet uma notícia bombástica que vai percorrer o mundo e causar grandes surpresas, indignações e alegrias. Eu vi estar postado pela CNN, uma emissora, uma rede internacional de televisão, de noticiário, bastante séria. O título da publicação é esse, está aqui no meu celular: Jesus e não a Virgem Maria salvou o mundo. Agora a surpresa, diz o Vaticano. Vou repetir para você. Jesus e não a Virgem Maria salvou o mundo, diz o Vaticano. E o subtítulo é: conclusão veio do novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV. Diz ele: Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria de sua mãe Maria, mas ela não o ajudou a salvar o mundo da condenação, disse o Vaticano na terça-feira, o Papa Leão XIV, né? E diz mais: em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal escritório doutrinário do Vaticano instruiu os 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como corredentora do mundo, isto é, como redentora, salvadora, junto ao Senhor Jesus, ou juntamente com ele. Somente Jesus salvou o mundo, diz a nova instrução, resolvendo um debate interno que confundiu as principais figuras da igreja por décadas e até mesmo provocou um raro desacordo entre os papas recentes. Não seria aprovado usar o título corredentora, diz o texto. Esse título pode criar confusão e um desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio de sua crucificação e morte. Os estudiosos da igreja têm debatido durante séculos se Maria, que os católicos e muitos cristãos chamam de Mãe de Deus, ajudou Jesus a salvar o mundo. Agora digo eu, pastor Onés, eu li esse texto na CNN, está aqui para que você veja, mas agora digo eu, pastor Onés, isso vai causar um rebuliço no mundo. É uma bomba atômica, digamos assim, de natureza religiosa. Vai causar indignação em muitos católicos, já há reações contrárias, inclusive de um dizendo que o Papa Leão XIV, o senhor é americano e os Estados Unidos são um país, veja bem, é um país de maioria protestante. E o senhor está com essas ideias. Eu continuarei crendo em Maria assim. Um indignado disse isso. Pois bem, haverá indignação de muitos católicos, mas muitos mesmo. Agora, haverá uma alegria muito grande do povo evangélico, que já não é mais chamado de povo protestante, porque já não protesta mais. Mas haverá uma alegria muito grande entre nós evangélicos, pelo mundo todo. E eu, um lado de mim, ótimo, maravilhoso, porque realmente esse engano sobre Maria existe. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz que nenhum outro nome em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro nome em cima no céu, embaixo na terra é dado, no qual importa que sejamos salvos. Essa é a verdade bíblica. Mas veja, na Via Dutra de São Paulo para o Rio, na pista de São Paulo para o Rio, há 2 restaurantes, aqueles grandes de beira de rodovia, onde em cada um tem um painel grande escrito: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. E quando eu olhei aquilo, eu disse: olha, aí um ardil. Na verdade, o que o Evangelho diz e que Jesus disse. O Evangelho reproduz as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso, esta é a verdade completa. Mas omitiram a frase terminal conclusiva, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Também em Governador Valadares, eu estive lá, belíssima cidade, estive num hotel, numa das avenidas principais, muito bonitas, que me lembrou a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E eu vi ali uma capela católica para as pessoas rezarem. Era uma loja de porte razoável, e aberta durante o dia, o expediente, para as pessoas rezarem. Excelente para os católicos, direito deles, sem dúvida nenhuma. Mas lá na fachada estava: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se colocar o texto completo, e ninguém vê ao Pai senão por mim, vai gerar problemas. Então isto é, de fato, uma tradição católica, pelo menos no Brasil, de esconder parte da palavra. E agora o próprio Papa vem e desmente isto, e completa essa verdade, dizendo em palavras decisivas: salvar, só Jesus salva. Só Jesus salva. E nós temos essa expressão entre nós: só Jesus salva. Isso é muito bom, tem um lado bom, mas eu tenho uma preocupação. Agora eu vou colocar uma preocupação minha. É como a gente dizia antigamente, eu sou de outra geração. A pulga está aqui, ó, coçando atrás da orelha. Isto pode, por outro lado, ser um grande ardil, em que através dessas colocações, veja bem, o ecumenismo vá se formando, a Igreja Católica se aproxime de nós e que nós evangélicos sejamos seduzidos a acabarmos aceitando e confessando que temos muitos pontos em comum e que as divergências estão sendo tiradas. Isso traga o ecumenismo mundial, a reunião de católicos e protestantes. Um pensamento histórico da Igreja Católica é trazer os filhos rebeldes ao seio, de volta ao seio da mãe. Trazer os filhos rebeldes de volta ao seio da mãe. O que significa isso? É trazer os protestantes, e hoje já não chamamos mais a nós mesmos de protestantes, já não protestamos mais, aceitamos muita coisa, mas trazer os evangélicos de volta à verdadeira igreja, como eles dizem que é a Igreja Católica, a Igreja Mãe. É a volta do ecumenismo. Nós estamos vivendo os dias derradeiros para a volta do Senhor Jesus Cristo, em que o anticristo se manifestará, nós teremos um governo mundial. O nosso presidente Lula, essa é a verdade, ele é o nosso presidente, eu não quero falar mal dele aqui. Mas ele agora na questão de Israel, por exemplo, ele está clamando, ele já disse por mais de uma vez que a ONU é fraca, não toma decisões que sejam respeitadas e que nós estamos, diz ele, nós estamos precisando de uma governança global. O que Lula quer dizer? Estamos precisando de um governo global, mundial. E ele é um líder, e atualmente bastante influente no meio político internacional, mundial. O nosso presidente está clamando, e há outras lideranças pensando nisso, por um governo mundial de força, que acabe com essa história de soberania das nações. Tudo bem, nós estamos prestes a um governo mundial e que terá uma religião mundial. A unificação da economia, da ciência, da educação, da cultura e das religiões, isso já é o início de um processo. E agora eu vejo esta reportagem, esta notícia, e eu fico pensando, isso pode ser um ardil para nós. Já o Papa João Paulo II, veja, eu não sou ecumenista, não sou ecumênico, nem ativista ecumênico, ecumenista. Mas eu devo admitir que o Papa João Paulo II foi, segundo os ditames do catolicismo, um grande líder, um grande Papa. E que outros, Francisco tentou imitá-lo, não conseguiu. Agora nós temos Leão XIV, que está assim com uma personalidade muito forte dentro dos seus princípios católicos. Mas João Paulo II reconheceu quando
dos 500 anos da Reforma Protestante, reconheceu, veja bem, a obra, as ações de Martinho Lutero e fez até uma confissão de que a igreja da época, hoje a Igreja Católica, teria de fato não entendido Martinho Lutero. Foi uma confissão que já gerou também repercussão, mas essa de hoje é bombástica. Portanto, aí está, e isso vai gerar muita polêmica, mas muita polêmica mesmo. Mas o risco é que isso seja, eu nem digo o início, mas a continuidade, ainda um tempo inicial, veja bem, de uma corrida para o ecumenismo. Nós precisamos ter esse cuidado e se você é católico, veja, não fique zangado com este pastor protestante. Eu posso dizer uma coisa a você, eu sou evangélico, me alegro de ser, tenho honra de ser evangélico, mas eu ainda sou também, eu mantenho a minha condição de protestante, porque eu protesto contra os rumos que a igreja tomou e que foi preciso uma reforma protestante. Eu deixo essa palavra, não fui eu quem disse que Maria não é corredentora. Eu digo constantemente, eu creio nisso, mas agora quem disse foi o líder da Igreja Católica. Isso está na imprensa, isso vai crescer, gerará muita polêmica. Eu vi, mas eu agora falo ao povo evangélico. Precisamos ter cuidado, porque isso pode ser uma forma de, como já se disse claramente, de começar a seduzir os filhos rebeldes para voltarem ao seio da sua mãe. Agora eu deixo o restante com você. Procure na internet, no YouTube, porque essa notícia é bombástica e vai crescer ainda mais. Saiu agora. Procure e veja isso. Pastor Onéas, falando sério.